Gênesis 17, versículo 9. Eu quero entregar uma palavra para você nesse primeiro domingo de 2015. Diz assim a palavra, Gênesis 17, 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o que, gente? Não ouvi direito. Será o que? Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe, com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do teu povo. Quebrou a minha aliança. Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa, por esse início de ano, por esses dias e dias que temos pela frente. Temos aí 361 dias, ó Deus, para fazer a tua vontade, para te conhecer mais, para trabalhar, para alcançar coisas que temos como propósito. Então, Senhor, fala conosco. Diga comigo, igreja: Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar. Então fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 12 de Gênesis está falando do chamado de Abraão. Deus olha para um homem que não tinha nada a ver, de um homem crente, de um homem que conhecia Deus, mas um homem que tinha um desejo de conhecer o verdadeiro Deus. E Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele sai, ele vai embora. Ele caminha por um tempo. Chegando aqui no capítulo 17, há um momento, são momentos marcantes na vida de Abraão. O momento que ele deixa tudo que ele tinha. O momento agora que Deus muda o nome de Abraão e fala de uma aliança que ele está estabelecendo com ele. E depois um outro momento muito importante, que é o momento que ele entrega o seu filho, e ele quase que sacrifica o seu filho debaixo de uma palavra, de uma ordem de Deus. E aí, de uma vez por todas, esse homem, ele diz: eu conheço Deus, eu sei discernir a voz desse Deus, eu quero e vou fazer a vontade dele, mesmo que isso custe a vida do meu filho. E Deus fala: ah, sim, agora sim, através de você eu vou abençoar o mundo. Amém, não? Queridos, através de Abraão, o mundo é abençoado hoje. Todos aqueles que creem em Jesus hoje, pela fé, são filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé. Amém, não? Ele nos deu exemplo. Então, Israel de Deus não é o Israel, nação israelita lá no Oriente Médio. Israel de Deus são todos aqueles que creem no Deus de Israel, no Deus que estabeleceu uma nação. Deus decide estabelecer uma nação através de um homem, e uma nação que pudesse honrá-lo, uma nação que pudesse ouvi-lo, uma nação que pudesse falar dos atributos desse Deus, uma nação diferente de todas as nações da terra. Então ele pega um homem que tinha uma mulher estéril. Deus sempre faz isso. Deus sempre vai pelo lado mais difícil. Poderia pegar uma mulher extremamente fértil, não. Ele pega um homem com uma mulher estéril, e ele chama o homem com seus 70 e tantos anos de idade. Aqui ele já está com 99 anos de idade. E se você der uma olhada, no início aqui do capítulo 17, tinha Abraão 99 anos, e o Senhor aparece a ele e te fala assim: agora, Abraão, vamos fazer um entendimento aqui, vamos fazer uma reunião nós dois. Aí aparece assim que Deus senta numa cadeira, numa pedra. Abraão senta do outro lado e fala assim: vamos ter uma conversa nós dois aqui. Nós temos uma aliança, sim ou não? Temos, tá bom. Então foi feita a aliança você viu no capítulo anterior. Agora, Abraão, eu tenho uma parte nessa aliança, eu como Deus, e eu vou dizer qual é a minha parte. Irmãos, toda aliança, ela tem que ter em si, no bojo da aliança, as prerrogativas, as condições daquela aliança, sim ou não? Quando você casou, você estabeleceu uma aliança com a sua esposa, com o seu esposo, estava ali naquele momento no altar, você estava dizendo da fidelidade,
de estar juntos, de até que a morte nos separe, e em todas as situações nós estaremos juntos. Amém? Não? Então toda aliança, todo pacto, ele traz em si algumas condições. E Deus fala assim: então, quanto a mim, aqui no versículo 4, ou seja, da minha parte, eu vou te abençoar, e você vai ser fecundo, e você, mesmo que você tenha uma esposa infértil, estéril, eu vou te prosperar, e você vai se crescer, a tua descendência, ela vai povoar a terra, e as gerações, eu tenho uma aliança com as suas gerações também, uma aliança perpétua com os seus descendentes. Essa é a minha parte. Tá certo, Abraão? Tá bom, Deus, entendi. Bom, agora vamos ver qual é a tua parte, Abraão. Aí, no capítulo 9 que nós lemos, é a parte de Abraão. Ele fala assim: guardarás a minha aliança. Essa é a tua responsabilidade. Você vai guardar a minha aliança. Ah, Deus, mas como que eu vou saber que aliança é essa? Ah, então eu vou marcar você. Então aí você tem que circuncidar todo macho. E aqui fala de você marcar como um sinal de que foi estabelecido um pacto, uma aliança entre duas pessoas. E todo macho que nascesse, a partir de Abraão em diante, teria que ser circuncidado. Tudo isso, irmãos, está apontando para algo futuro. A Bíblia, não tem nada escrito na Bíblia que não tenha um significado e algo que aponte para o futuro. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento é o apoio, o alicerce do Novo Testamento. Jesus está em todos os 66 livros da Bíblia. Em cada um deles Jesus aparece de uma forma ou de outra. Mas aqui está se preparando para algo futuro. O homem, ele desobedeceu. Ele entrou num estado de conflito entre ele e Deus. Então essa situação precisava ser resolvida. E aí Deus estabelece todo um programa durante o Velho Testamento, e aí entra-se no Novo Testamento. Quando Jesus nasce, ao 8º dia, Jesus vai fazer o que, gente? É levado ao templo e é o que? Circuncidado. Jesus cumpre a lei. E é interessante que nesse momento em que Jesus é circuncidado, e aí ele ganha a sua identidade. Diz a Bíblia que no momento que Jesus foi circuncidado lá em Mateus, lá em Lucas, ele fala muito bem isso, ele leva o nome de Jesus, de Salvador. Amém? Não? Ele ganha a identidade. E aqui a Bíblia está dizendo: olha, cada vez que você circuncidar uma pessoa, ele vai ganhar uma identidade. É dado um nome a essa pessoa. Ele ganha um nome, agora ele é uma pessoa. E essa pessoa agora é única. E ele está estabelecendo ali uma aliança entre ele e o seu Deus. Amém? Não? Ele fala: sinal de aliança entre mim e vós. Minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Aliança, a palavra aliança no original é perite, ou seja, cortar, é partir. E a palavra circuncisão fala de cortar ao redor. Então, no original, simplificando, tanto aliança como circuncisão, fala-se de cortar. E aí, quando o menino nascia, ao 8º dia, eles iam lá no templo e eles tiravam aquela pele que recobre o órgão masculino do homem. E aí aconteciam algumas coisas nesse momento. Ele ganhava a sua identidade, o seu nome, e ele recebeu uma marca. Amém? E o entendimento que eles tinham, e a Bíblia fala sobre isso, que a aliança na carne é para eliminar a natureza carnal, apontando para a santidade, de que Deus estava separando aquela pessoa. Santidade fala de separação, separando para Ele. Amém, queridos? A aliança e a circuncisão fala de uma distinção daquela nação, daquele povo, daquela pessoa e dos demais povos. Se bem que alguns povos também circuncidavam naquele tempo, até como uma medida de higiene, né? Porém, agora que Deus do céu falando ao homem, estabelece aqui uma distinção entre aquele povo, aqueles homens e os demais povos. Aliança ou circuncisão fala de uma consagração, de uma dedicação total ao Senhor. Agora vocês serão o meu povo e eu serei o quê? O seu Deus. Amém? Vocês são meus e eu sou de vocês.
Amém? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então você pode dizer assim: Deus, o Senhor é meu, mas eu sou teu também. Ele te obrigou a fazer isso? Não. Naquele tempo, a criança, ela não tinha escolha, cortava lá e ponto final. Hoje não, nós temos a escolha. Inclusive Jesus, depois de circuncidado, quando chega aos 30 anos, ele é o que, gente? Batizado. E aí é uma prerrogativa dele. Ele decidiu ir ao batismo, assim como você já foi ao batismo. E aqueles que não foram, vamos ter um batismo logo agora no início do ano. E você pode ali receber a sua circuncisão, né? A sua marca, o seu sinal de que um dia você falou assim: eu morri para este mundo, eu morri para esta vida, eu tenho uma nova vida em Cristo. Era tudo isso que a circuncisão estava sendo falada e estabelecida ali. Queridos, esse povo, ele vai ao Egito, e durante o tempo no Egito, quando eles ficam escravos por 430 anos lá, eles circuncidavam também, todo homem, todo menino, eles cumpriam a lei ali. Porém, quando o povo sai do Egito, e aí o povo aborrece a Deus, e Deus fala assim: nenhum desses que saíram, exceto Josué e Caleb, vai entrar na terra. Então nasce uma nova geração no deserto, e essa geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. Então eles caminham 40 anos, todo aquele povo, todos aqueles homens que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, eles acabam morrendo no deserto, nasce uma nova geração, e eles estão agora diante da terra prometida. E para entrar na terra prometida, Deus fala: circuncida o povo, marca o povo, porque vocês vão andar no meio de outros povos, e vocês têm que entender que vocês têm uma aliança comigo, vocês têm um pacto comigo, e eu quero que vocês entendam isso. E é interessante que lá no versículo 9 de Josué 5, não precisa abrir, Deus fala assim: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha do Egito. Eu estou aqui estabelecendo um pacto, uma aliança com vocês, de ser o seu Deus e de vocês serem o meu povo. Amém? Amém. Como eu já disse lá em Lucas 2, Jesus vem, ele cumpre a lei, aí ele é batizado e inaugura um novo tempo. Um tempo de que agora não precisa mais da circuncisão da carne, mas continua precisando da circuncisão do coração, da circuncisão dos ouvidos. Biblicamente falando, nós vemos em alguns lugares em Atos e outros livros falando: esse povo é um povo de coração incircunciso. Deus falando, esse povo é um povo de um ouvido incircunciso, falando de que os ouvidos precisam ser circuncidados, ou seja, abertos a Deus. O coração precisa ser circuncidado, ou seja, aberto à vontade e ao desejo de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, por favor. Eu quero que você esteja preparado para esse 2015. Eu pensei que a melhor maneira de preparar a igreja para 2015 é lembrar a igreja de que nós temos uma aliança e um pacto com Deus, e Deus conosco. E eu fui buscar isso na origem dela. Romanos capítulo 2, versículo 25. Quem pode? Quem abriu aí? Amém? Diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Está entendendo, gente? Presta atenção no que nós estamos lendo. A circuncisão tem valor se o quê? Se eu praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em quê? Em incircuncisão. Nós lemos lá: todo incircunciso será banido do povo de Deus. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu que não é apenas o que, gente? Exteriormente. Nem é a circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é, gente, é o que? Igreja? Interiormente. Diga comigo: interiormente. E a circuncisão aqui é do coração e aonde? Do espírito. Não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está explicando aqui é que havia algumas pessoas, olha aqui para mim, havia algumas pessoas que eram os da circuncisão. Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele cumpriu a lei. Agora, ele está dizendo: o ato da circuncisão física, natural, não precisa mais. Mas eles insistiam em continuar nisso, porque eles confiavam que aquele ato físico
físico humano, de cortar o prepúcio do órgão masculino, os habilitava a estar com Deus, a ter uma vida com Deus. Ele está falando, isso não é verdade, gente. Não adianta você fisicamente se portar muito bonzinho, belezinha, mas no coração você não foi circuncidado, a sua mente não foi mudada, o seu comportamento, a sua maneira de vida não foi alterada. Então ele está falando aqui de algo externo, ele está falando de uma formalidade da lei, mas ele está falando de algo interior, real, transformador. Amém? Não? Amém. Algo que transforma, que muda a vida do homem e da mulher. E agora não é mais um homem, né? Não é mais um homem que era circuncidado. Agora ele está falando, não há distinção entre homem e mulher, os dois são iguais diante de mim, diz o Senhor. Amém? Não? Agora a balança não é mais pesando para o homem, a balança está equilibrada. Amém? E é interessante, irmãos, que quando ele fala aqui da formalidade ou do externo, que o judeu confiava que ele era circuncidado, então ele começou a obrigar os que se convertiam a circuncidar também, e isso virou um problema na igreja lá primitiva. E Paulo aqui mostrando que isso não era necessário de forma alguma, mas essa formalidade externa fala muito da religião, fala muito da aparência, fala muito para nós hoje de conhecer ou saber coisas a respeito de Cristo. E basta você entrar no YouTube, irmãos. Eu nunca mexi no YouTube como eu tenho mexido nesses dias. O que tem de mensagem no YouTube é uma coisa assim maravilhosa, né? Esses dias eu invoquei com um pastor que eu nunca tinha ouvido uma mensagem, é muito famoso aí, que eu fui lá e tinha uma pá de mensagem. Eu peguei e comecei a ouvir uma mensagem, me edificou muito. Eu falei, meu Deus, não é para menos que esse homem ele tem tocado uma geração nova, né? Não é para menos que esse homem ele tem sido usado para Deus para arrebanhar muitas pessoas para Jesus. Olha só o entendimento, mesmo ainda muito jovem, mas o entendimento claro que ele tem na palavra, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. A religião ela está levando muitas pessoas para o inferno. Pastor, mas o que você está falando é verdade, irmãos. A religiosidade está levando muita gente para o inferno. O judeu achava que se ele circuncidasse, e porque ele era circuncidado está muito bom. O fato de eu vir à igreja, né? Eu vim à igreja, então eu estou salvo. Mentira, não é verdade. Se não houver mudança genuína, não é a religião que vai salvar alguém, não é a placa da igreja X ou Y que vai levar alguém para o céu, não. O que vai levar alguém para o céu é a mudança do coração. Por isso que ele fala assim, porém judeu é aquele que o é interiormente. Está falando do interior, ele está falando do coração, ele está falando do espírito, ele está falando de algo interior e real e transformador. Ele está falando de um coração circuncidado, de um ouvido circuncidado, de uma mente circuncidada, onde eu estou aqui abrindo o meu coração ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo mude a minha vida. Por isso que João Batista veio com uma mensagem dizendo: arrependei-vos, 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 porque está próximo o reino dos céus. E aí vinham os fariseus: então nós estamos salvos, olha, raça de víboras, vocês estão indo para o inferno, porque não adianta vocês serem exteriormente, Jesus chama isso de sepulcro caiado, de uma aparência humana, de colocar um versículo no vidro do carro, de que Deus é dono de tudo e não é dono de nada. Eu não pertenço a Ele. Ele é o meu Salvador, eu aceitei Ele como meu Salvador, mas Ele não é o meu Senhor. Isso faz muita diferença, irmãos. Quando a gente fala sobre Jesus, Ele é o meu Salvador, e se eu parar por aqui, cuidado, mas Ele tem que ser o meu Senhor, o dono. Eu falei sobre esse versículo na passagem de Ana. Ele é o Curios. O Curios é aquele que tem direito, é aquele que tem autoridade, e eu permito que ele tenha autoridade sobre a minha vida. O Curios é aquele que ele tem autoridade para mudar o que ele bem entende. Ele tem a última palavra.
Ele muda e ele faz como ele bem entende. Amém? Amém. Lá em Colossenses 2 ele fala assim, que nós não devemos ser circuncidados, não por mãos humanas, mas pelo despojamento da carne e do corpo, e sepultados juntamente com Cristo no batismo. Paulo está explicando e está falando, olha, transformação na carne e no corpo. Na verdade, nós vamos demonstrar a nossa fé com as nossas obras. Se você perguntar para minha esposa, e o Kelson, como é que é? Ele fala, continua a mesma coisa de 10 anos atrás. Alguma coisa está errada. E é verdade isso. Se não houve mudança, é porque não há circuncisão. E a Bíblia diz, se não está circuncidado, você está banido do povo de Deus, não faz parte dele. Tem que ter mudança. Queridos, nós vamos entrar no próximo ano, e eu tenho enfatizado aqui, tenha tempo a sós com Deus. Diga comigo assim, tempo a sós com Deus. É aí que transforma a vida das pessoas. Mudança de vida vem com tempo com Deus. Você dedicar tempo, você parar as coisas para ter tempo com Deus. Amém? E é interessante, eu comecei a pensar na circuncisão e eu vi 4 coisas na circuncisão que faz parte, que deve fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. A circuncisão, ela dá uma identidade. Quando eu crio em Cristo, eu ganho um novo nome. Amém? Não? Eu lembro do Jim Swaggart, um livro dele chamado Há um Novo Nome Escrito na Glória. Vocês que era do meu tempo que lembram, né? Na verdade, quando você creu, Deus escreveu o seu nome no livro da vida, que não é o seu nome, viu, Cláudio? É um outro nome. E você vai conhecer. Por isso que a Bíblia diz assim, aquele que tem Cristo, o inimigo não lhe toca. Porque o inimigo não sabe quem é. Amém? Amém. Não pode tocar na salvação, não pode tocar na sua vida futura. Você está guardado, há um nome. E quando você chegar lá, Cláudio, ele vai abrir o livro e ele vai falar assim, fulano de tal. Você sou eu. Mas como você sabe que é você? O Espírito Santo vai falar com você. Mas não é Cláudio. Glória a Deus. Amém. Você pode dizer glória a Deus. Diga para o teu irmão assim, você não chama o que você chama. Ah, meu Deus, coisa linda isso, não? Amém? Que nome será que vai ser o meu lá no céu? Ou já é o meu? Não sei. Eu só sei que tem um novo nome. Mas a circuncisão fala de 4 coisas. Primeira coisa, a circuncisão fala da idade. Com quanto tempo que era circuncidado? Com 8 dias. Diga assim comigo, quanto antes, melhor. O Oswaldo falou assim, me converti com 44 anos, por que não me converti antes? Ai meu Deus, fiz tanta bobagem. Não precisava ter feito. Eu me converti com 16. E com 16 nasci dentro da igreja, irmãos. Quase que eu nasço fisicamente dentro da igreja. Minha mãe tinha uma facilidade tremenda para ter filho, né? Nasci, né? Rapidinho. Eu teve que segurar a onda lá, eu nasci antes da hora. Nasci dentro da igreja, mas fui me converter, fui ser circuncidado. Vocês estão entendendo quando eu falo circuncidado? Eu fui crer em Cristo. E Deus entrou e partiu meu coração, entrou nos meus ouvidos, na minha mente, com 16 anos de idade, mas eu fiz muita coisa errada até os 16. E é interessante que a Bíblia, ela fala assim, eres escravos do pecado, Romanos 6, 20, eres escravos do pecado, coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ou seja, coisas, Paulo escrevendo, dizendo, eu só tenho que me envergonhar do que eu fiz antes da circuncisão, de ter crido em Cristo Jesus. Ele escrevendo lá em 1 Timóteo, ele fala assim, eu fui um perseguidor da igreja, eu fiz na ignorância e na incredulidade. Na 1 Coríntios 15 ele fala, eu sou o menor dos apóstolos, ou seja, não posso, nem deveria ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Jesus. Fez muita coisa errada antes de ser tocado pelo poder de Deus. Irmão, Paulo era circuncidado na carne, mas estava perseguindo a igreja de Jesus. Vocês estão entendendo? Que a coisa na carne não adianta se não penetra no espírito, na mente, no coração. Não funciona. Não adianta os ritos. Não adianta você jejuar. Já vi gente jejuar uma semana e continuar do mesmo jeito. Só para dizer para os outros que jejuou uma semana, que está mais magro, desfigurado.
temos que jejuar. Jesus falou: jejue mesmo. Um dia o noivo vai ser tirado, então é melhor que você jejue. O irmão fala assim: jejue pelo menos uma vez por semana. Fala para ele: jejue, busque a Deus, separe um tempo de oração, de busca a Deus. Amém? Sabe, os adolescentes jovens, as crianças que estão lá, que elas se convertam o mais rápido possível. Quanto antes melhor, quanto mais cedo melhor. Amém, queridos? Amém. Mas graças a Deus que nós já fomos alcançados por Ele. Nós nos envergonhamos dessas coisas, mas elas passaram e eu não me lembro mais dela. Por isso que Jesus fala assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, avança, avança, caminha para o prêmio da sua soberana vocação de Cristo Jesus. A segunda coisa que fala da circuncisão é o local da circuncisão. Poderia ser um pedaço de dedo, um pedaço da orelha, poderia ser um pedaço de alguma coisa, do nariz, sei lá, né? O povo tem um nariz muito grande, vamos tirar um pedacinho dele para diminuir, fazer uma plástica, né? Mas por que foi justamente nesse lugar, no órgão genital masculino? Essa é a pergunta. Para que todas as vezes que o judeu fosse lá no banheiro fazer suas necessidades, ele olhasse e falasse assim: eu tenho uma aliança com meu Deus. A aliança foi estabelecida como uma marca neste lugar para dizer que as gerações que viriam através dele era uma geração consagrada ao Senhor, pertencia ao Senhor. Amém? É para lembrar, é para dizer: eu estou curando, estou fazendo de vocês um povo próspero e um povo que se multiplica e que cresce, em nome de Jesus. Filhos que vão fazer coisas que vocês não fizeram, como meus filhos estão indo. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ele atira longe, né? Vai longe, vai muito mais longe. Vão ser muito melhores do que fomos. Amém? Em nome de Jesus. Deus é um Deus geracional. Esse texto que o Oswaldo leu aqui, o Salmo 145, fala que Deus é um Deus que diz que uma geração vai louvar a outra geração as suas obras. Os nossos filhos vão falar daquilo que fizemos, e os filhos dos filhos vão falar aquilo que os filhos fizeram. Deus é um Deus geracional. Ele quer curar, Ele quer usar as gerações, as gerações. E se você não tem filho da carne, fisicamente de sangue, você pode ter filhos espirituais. Amém, Chicão? Não tem filho? Gera filhos espirituais. E deixa esses filhos se multiplicar e falar daquilo que os pais deram a eles. Os pais espirituais. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é um Deus geracional. Terceira coisa que fala sobre a circuncisão é que quando havia circuncisão, derramava um negócio chamado sangue. O sangue vertido. Agora, por que isso? Porque o sangue já apontava para o sangue do cordeiro que seria derramado muitos anos depois, e queria limpar o homem de todo o seu pecado. Sangue fala de vida. Sangue fala de remissão de pecados através do arrependimento. Quando me arrependo, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E quando aquele sangue daquela criança vertia por algum momento ali eles lembraram de que sem sangue não há perdão ou remissão de pecados. Em quarto lugar, isso havia dor. E a criancinha não falava assim: ai, glória a Deus, papai, né? Continua fazendo, né? A criança chorava porque doía. E quando nós pensamos em dor, nós falamos de que Deus, Ele faz a ferida, mas Ele também o quê? Ele cura a ferida. Isso fala em Jó capítulo 5. A dor é uma entrega total. Dor fala de renúncia. Amém? Não há, irmãos, eu digo isso aqui: não há como viver a vida cristã sem dor. Estou dizendo para os irmãos, porque toda renúncia exige uma dor. Amém? Não pensa não. Quando você vem aqui dar o seu dízimo, né? E esses dias alguém trouxe um grande dízimo aqui devido a uma situação que ele alcançou aí, uma bênção que alcançou, e ele dá lá, e se começar a pensar onde ele podia aplicar aquele dinheiro, né? Mas ele fala: Senhor, o que é isso perto daquilo que o Senhor tem que dar? Então, com gratidão eu devolvo ao Senhor. Mas lá na nossa mente, quando a gente fica rodando e pensando ali,
Puxa vida, né? Alguns fizeram um pacto com Deus um dia: Senhor, eu quero ser o maior dizimista dessa igreja. E um dia puderam ser, mas não foram. Por quê? Por causa daquilo que o pastor Alto falou: mudança de mente, de entendimento. Irmãos, renúncia fala de discipulado. E quando havia dor naquela criança, então estava dizendo o seguinte: a dor vem, mas eu curo essa dor. Quando Abraão deixa pai, mãe, a sua parentela e sua terra, você pensa que ele foi feliz da vida? Ele foi dolorido, porque ele estava deixando tudo para trás. Mas aquilo que Deus ia fazer através dele era algo muito maravilhoso. Quando você para orar no seu quarto e fica ali clamando e gemendo diante de Deus, é uma dor que é em nós. Mas o fruto dessa dor é a conversão do seu filho, é a conversão da sua filha, é a conversão dos seus pais, é a mudança de uma situação. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas e não esquece de nenhuma delas. E quando eu penso em renúncia, a primeira coisa que nós temos que renunciar são os nossos recursos, irmãos. Sabe, o dinheiro é uma bênção para nós, mas é um grande empecilho para o reino de Deus. É um grande empecilho. Eu tenho que ter a capacidade de pegar a minha carteira e falar: Jesus, eu entrego a minha carteira nas tuas mãos. Eu entrego o meu cartão de crédito nas tuas mãos. Tem gente que está pensando assim: eu entrego, não tem nada, né? Não dou a senha para ele. Mas é a hora que nós entregamos tudo. A hora que eu recebo o meu salário, eu entendo que aquele salário não é fruto só da minha inteligência, da minha capacidade natural, mas é fruto da bênção de Deus na minha vida. É onde eu recebo o dinheiro e eu falo assim: Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer com esse dinheiro? E prepare-se, porque Deus vai falar coisas que você não imagina. Irmãos. E aí Deus fala, você fala: ai meu Deus, será que eu estou ficando doido? Será que é verdade? Vou ficar repreendendo. Sai daqui, Satanás. Deus vai fazer: não é Satanás, não, sou eu mesmo. Faz isso. Eu estou falando para você pegar esse recurso pertence a quem? A você ou a mim? Quem pode ditar aquilo que você faz com o seu dinheiro? A pergunta é: será que Deus pode mexer no seu dinheiro, nas suas finanças, na sua conta bancária? Ele tem essa autoridade? Sim ou não? Eu já vi gente querer Deus, mas não quer cumprir a vontade de Deus. Aí sabe o que acontece? Vai tudo mal. Porque ele quer Deus, mas não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer a bênção do abençoador, mas não quer o abençoador na vida dele. E dinheiro é uma bênção, mas é um desafio para nós. Eu digo o seguinte: quando alguém entrega o bolso nas mãos de Deus, é porque ele já entregou o seu coração. Amém? A outra coisa que nós temos que entregar é o tempo. Eu tenho que pegar o meu relógio e entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, o pastor está dizendo, eu sei que o Senhor está falando isso, que eu tenho que ter tempo a sós com o Senhor, então eu vou ter tempo a sós contigo. Não importa se é de manhã, se é tarde, se é à noite, o importante é que eu vou estar buscando meu Deus. Amém? Irmãos, tudo muda na nossa vida quando nós paramos para ouvir Deus. Eu, quando às vezes em casa eu estou me inquieto, pego e saio, né? Saio e vou andar. E eu ando falando com Deus, e Deus vai refrigerando a minha alma, Deus vai tocando no meu coração. Cada um é de um jeito, mas separe um tempo com Deus. Decida nessa noite a não passar um dia sequer sem ler Bíblia e sem ter um tempo de oração com Ele. Ah, pastor, eu não consigo mudar nessa área. Mentira, é você que não quer mudar. Quando nós queremos, nós conseguimos. Diga assim: quando eu quero, consigo. O problema é que nós estamos criando um evangelho frouxo. O evangelho onde o sujeito acha que porque ele vem na igreja e ele foi batizado um dia, ele está salvo. Não tem essa conversa na Bíblia, não. Ele diz assim: se você não cumprir os meus mandamentos, fazer a minha vontade, você está fora da tribo, você está fora do povo.
você é incircunciso. Amém? Mas fui batizado, pastor. Eu dou até meu dízimo lá, e o restante das coisas. Queridos, vamos caminhar 2015, mas vamos caminhar de uma forma como se Jesus fosse voltar daqui a pouquinho. Amém? Eu lembro que eu li um livro chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Esses dias o Bruno estava lendo um livro, todo moderno, né? Capa diferente, porque o que eu li era adolescente, você imagina a idade que tinha esse livro, tem esse livro. E esse livro fez muita diferença na minha vida, porque eu comecei a perguntar assim: Senhor, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse no meu lugar? E muita coisa eu deixei de fazer, e muita coisa eu abandonei. Sabe uma outra coisa que nós temos que renunciar? Algumas amizades que não fazem bem para nós. Mas os meus amigos, coisa. Mas esses amigos estão levando você para o cemitério espiritual, meu cara. Essas amizades, você não está conseguindo vencer esses amigos. Eles estão te influenciando e você não está conseguindo influenciar. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você não influencia, você acaba sendo influenciado. Então está na hora de você repensar nas suas amizades. Pastor, mas na igreja tem muita gente. Lógico que tem. Na igreja também tem gente que fala o que não deve. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de gente que foi circuncidada. Gente que tem um compromisso com Jesus, que ama Jesus. Isso faz muito bem. Estava falando com uma irmã e ela estava dizendo: olha, o meu Natal não foi nada legal, porque eu estava no meio de uma família, 20 pessoas. Foi pessoas ficando bêbadas. Eu não aguento isso, pastor. Eu falei: sabe o que é? Não dá mais. Não dá. Mas é família. Eu não vou deixar de ir na minha família. Eu vou ali continuar orando, insistindo. Eu falei para ela: eu tenho uma lista dos meus familiares em casa. Eu escrevi o nome de cada um dos primos, primas, tios e tias que estão vivos ainda. E tenho orado por eles, para Deus abençoe os meus primos, salva a vida deles. O que eu posso fazer por eles? Esses dias uma tia minha morreu. E a Mara, minha irmã, ela acompanhava assim, minha tia numa casa de repouso aqui. Eu fui 1 ou 2 vezes lá, mas ela foi bem mais. Fomos no hospital, acabou morrendo. Mas nós não fomos convidados para ir no funeral. E ela ligou para mim: o que a gente vai fazer? Nós vamos no funeral. Nós vamos no funeral. Mas se chegar lá o pessoal não quiser, não tem problema, vamos no funeral. E fomos no funeral. Chegou lá, a minha prima falou assim, virou: vocês sabiam que vocês vinham. Vocês estão entendendo isso? O povo não fala, mas eles esperam alguma coisa de nós. As pessoas estão olhando, mas elas estão esperando alguma coisa de você e de mim. Que nós falemos a verdade, que a gente tenha atitude dominada pelo Espírito Santo. Porque tem hora que tem vontade de esganar algumas coisas. Pegar, torcer o pescoço assim, colocar na máquina de lavar roupa, na máquina de secar, e o cara sair enxuto de lá de alguma coisa. Aí o Espírito Santo passou: opa, não é assim, porque não é por força nem por violência. Quantas esposas aqui já teve vontade de esganar o marido? Não precisa falar. Às vezes dá vontade de esganar, né? Pegar o pescoço assim, apertar bem devagarzinho, deixar o cara roxo, soltar um pouquinho. E a última coisa que nós temos que renunciar, irmãos, é isso aqui, ó. Vamos fazer um jejum, 1 semana sem celular. Glória a Deus. Irmãos, o mundo está aqui, ó. Hoje pela manhã, o Oswaldo falou assim: eu falei: Oswaldo, você não mandou e-mail não. Eu mandei, pastor. Eu falei: peraí, vou te mostrar aqui. Aqui, não mandou. Aí então eu vou mandar, mandou, né? Agora ele mandou à tarde. Mas na hora aqui. Às vezes, irmãos, eu gosto de brincar muito de uma daqueles que eu sei falar inglês, sem nada. Eu coloco no Google Translate lá, aquele negócio lá, e falo tudo em inglês, eles não sabem, é tudo traduzido. Mas aí eu começo a responder em inglês, e a pessoa: nossa, pastor, você está bom? Eu disse: não, é o Google, filho. Fico brincando com as pessoas às vezes, né? De saber falar inglês, sabe nada. Mas saber entregar isso nas mãos de Deus. Chegar para Jesus, quando você acordar um pouco mais cedo, Jesus, segura aqui, Senhor. Está aqui nas tuas mãos. Não é nem computador mais, tablet, nada, isso aí virou tudo para você. Não vale mais nada. Isso aqui. Tem mais isso aqui no mundo que gente. Sabia? Tem mais aparelho celular que gente no mundo. Incrível isso. Todo mundo tem. Eu lembro, quando
quando saiu o celular, e nós lá em Vila a gente quis dar um presente para meu pai. Nós demos um celular dessa grossura, assim, desse tamanho. Dessa grossura o negócio assim. A bateria durava 2 horas, acabava. Né? E ele acabou falando, não vou usar esse negócio, acabou ficando jogado nos cantos lá, não quis usar. A gente quis dar um presente, acho que erramos no presente. Né? Mas, daquele momento em diante, a coisa virou o que ele está. Entregar o seu celular, entregar a sua agenda, entregar os seus planos nas mãos de Deus e perguntar para Ele qual é a tua vontade. Em nome de Jesus. Que Deus nos ajude nesse ano 2015 a termos uma vida como pessoas circuncidadas, pessoas lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, pessoas que um dia tiveram suas mentes e corações transformados, ouvidos para ouvir a voz de Deus. Que esse ano seja um ano de aproximação de Deus de forma pessoal, em nome de Jesus. Venha orar conosco, os 5 períodos de oração. Pare um pouco, dedique um almoço seu para estar aqui orando. A gente corre tanto, irmãos. Pare um pouco, chega aqui, não precisa fazer nada, não tem nada de estrambólico aqui. A gente ajoelha, o pastor Eugênio toca um violão, daqui a pouco a gente levanta um clamor, a gente ora a Deus, vamos embora para casa, abençoado, oramos pelas pessoas, amém? Mas a sua vida pessoal com Deus é diária, amém? Vamos orar, ficar em pé, por gentileza. Quantos creem que 2015 será melhor que 2014? Eu creio. Diga para o teu irmão assim, vai ser muito melhor. E diga assim, porque você vai ser muito melhor. Não é o ano que é melhor, é nós que melhoramos. Amém? Quem faz o ano não é a mudança do ano, somos nós que fazemos. Então é hora de tomar decisões, é hora de refletirmos em algumas coisas. É bom a passagem, mas não faz diferença, né? Não faz diferença, mas só do dia 31 para o dia 1º. A diferença é dias e contagem cronológica, mas é bom parar. Eu estava parando, eu comecei a lamentar algumas coisas, não reclamar, mas lamentar algumas coisas que eu não fiz. E uma das coisas que eu não fiz foi buscar a Deus como Ele merece. Por isso que eu estou sendo enfático nisso, porque como seu pastor eu não me dediquei a Deus como Ele merece ser dedicado. Eu deveria ter tido mais tempo. E por causa disso, quem sabe, alguns erros eu cometi e às vezes nem me percebi deles. Mas eu tenho falado, Deus, o que eu errei, me lembra? Se der tempo ainda de consertar e de pedir perdão e de mudar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. É um momento importante para nós aqui como igreja. Há grandes desafios para esse ano 2015. Refizemos a nossa programação de igreja. Cremos que os nossos dias nesse lugar aqui, físico, está contado. Mas estamos nas mãos do Pai. Queremos preparar melhor pessoas para o seu chamado ministerial, ajudar pessoas a descobrir qual a sua vocação, seu talento. Queremos pastorear de uma melhor forma, com excelência, cuidar melhor das ovelhas, estar mais presente. Queremos amar mais as pessoas que ao Sorão e morreu por elas, Jesus. Queremos orar mais, ler mais a Bíblia. Queremos que o nosso temperamento seja transformado num coração tão amoroso, entendendo que é pelo Espírito que vencemos, é pelo Espírito e não pela força. Queremos, ó Deus, olhar como o Senhor olha, avaliar como o Senhor avalia, ouvir com os seus ouvidos, pensar com a sua mente, tocar com suas mãos e caminhar com os seus pés. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Espírito de amor, o Senhor está neste lugar, Senhor. Queremos demonstrar o nosso amor, a nossa paixão por Ti, Senhor. Ó Deus, queremos ser apaixonados por Ti.
os seus mandamentos não são penosos. E se está duro renunciar a alguma coisa, está muito difícil, aproxime-se do trono do Pai. Ele vai tirar o peso de dar graça. Obrigado, Deus, por cada dia de 2014. Obrigado por esses 4 dias de 2015. E nós estamos aqui à tua disposição. Você pode dizer isso aí? Estou à tua disposição, Senhor. Em nome de